Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para a glória de Deus. Glória a Deus, estamos com um assunto bastante importante nesta manhã, do estudo da Palavra de Deus, hoje domingo. Louvado seja Deus, aonde nós estamos aqui gravando mais uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, irmãos. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre o avivamento que estamos precisando muito. Louvado seja Deus. Vamos falar do que não é avivamento. Vamos falar do que é o avivamento. Glória a Deus. Isso é muito importante para toda a igreja. Não vamos perder o foco. Deus chamou-nos para sermos santos. Santos de uma maneira, da maneira de viver. Glória a Deus. A igreja não pode perder a sua identidade. A igreja tem que orar para que haja um avivamento na vida do pastor, que é o líder, na vida dos obreiros que trabalham junto com a liderança, para que eles não venham se corromper, não venham perder a direção, não venham perder o foco do seu chamado. E para isso nós precisamos da virtude do Espírito Santo. Esta obra de Deus, ela não é, louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus, feita com negligência. Ela não é feita com a força dos homens, porque quando os homens trabalham só, eles não prosperam. Mas quando eles têm a virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo de Deus na vida deles e na vida delas, a obra cresce. O homem não fica com a sua alma inchada, como disse Abacuque, mas ele vive pela fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos ler o texto da Palavra de Deus, do Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos, capítulo 1, verso de número 5. Você que tem nos acompanhado, tem nos assistido nossos ensinamentos, inscreva-se no canal, compartilhe, louvado seja o nome santo do Senhor e deixa aí o seu like, tá bom? Louvado seja Deus. Muito bem, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje nós estamos com a Bíblia Pentecostal. Diz assim: porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E Jesus lhe respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aleluia! Porque há de vir sobre vós e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi levado às alturas, uma nuvem, aleluia, uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Muito bem, graças a Deus, que palavra maravilhosa. Então é óbvio, Atos dos Apóstolos, para começar a obra,
para ter uma obra, louvado seja Deus, com sucesso, louvado seja Deus, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da virtude do Espírito Santo, precisamos, aleluia, louvado seja Deus, das regras do Espírito Santo de Deus, para podermos ter sucesso, aleluia, na obra do Senhor. Glória a Deus. Não é ter sucesso, louvado seja Deus, só na aparência. Sucesso, louvado seja Deus, de um terno bem bonito, de um sapato bem engraxado. Não é só ter sucesso, louvado seja Deus, pregando, mas não ganhando almas, porque o resultado deste avivamento é ganhar almas. Jesus falou: vós vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. A igreja começou pelos judeus, mas você observa até onde a igreja de Israel, judaica, ela chegou. Ela começou a testemunhar em Jerusalém, foi por toda a Judéia, Samaria, onde havia os samaritanos, louvado seja Deus, e aos confins da terra. Chegou em todas as outras nações, sendo pregada por judeus. Aí, a conversão de almas foram pessoas estrangeiras. Louvado seja Deus, aí vai o crescimento da igreja em todos os países, porque vai nascendo membro ali, vai nascendo membro lá, vai nascendo pessoas que falam outras línguas, mas que entenderam a mensagem. Louvado seja Deus, foi transmitida a mensagem na língua deles. Então, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja cresceu e hoje a igreja está aí, mas ela se deu início da igreja em Jerusalém. Eles foram cheios do Espírito Santo. E hoje não pode ser diferente. Não podemos perder a identidade da igreja. Precisa sim o pastor ser de oração, não ser um doutor que só administra a igreja e não prega, põe outro para pregar, não ensina, porque não tem palavras de ensinamento, não tem palavras, louvado seja Deus, não tem ensinamento, aleluia, da sua própria vida. Então vamos lá, hoje nós vamos entender o que é um avivamento, aleluia, do Espírito Santo, o avivamento de Deus na vida da igreja. Você precisa ser um crente, louvado seja Deus, cheio da virtude do Espírito Santo para fazer a obra. Louvado seja Deus. Muito bem, essas pessoas, elas têm humildade, essas pessoas, elas têm amor, essas pessoas, elas têm, louvado seja Deus, caráter de santidade, palavras de verdade. Essas pessoas não são enganadoras, essas pessoas não roubam a igreja, essas pessoas, louvado seja Deus, não enganam o irmão. Que isso não é evangelho. O evangelho tem pureza, tem santidade. É por isso que Deus, usando João no livro do Apocalipse, dizendo: quem é santo, santifique-se mais ainda. Mas quem é sujo, continua se sujando mais ainda, porque o verdadeiro juiz, ele vai fazer o julgamento. E as suas obras, meu irmão, como vai ser pesada na balança? Vamos ouvir da parte do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o que está preparado desde a fundação do século? Ou vamos receber aquela palavra: apartai-vos de mim, malditos,
Louvado seja Deus que eu vos não conheço. Ô irmão, louvado seja Deus. Então vale a pena começarmos a nos corrigir e voltarmos para o primeiro amor. Muito bem, vivemos uma época, louvado seja Deus, em que as pessoas usam e buscam o vocabulário avivamento. Quando falamos de avivamento, nem todos entendemos as mesmas coisas, mas muitas interpretações equivocadas acerca deste assunto. No entanto, antes de apresentarmos a definição bíblica de avivamento, apresentaremos o que não é o avivamento. O avivamento não é fogo, aleluia, que tudo consome e destrói. Não é operação da igreja, tá entendendo aí, irmão? Não é operação da igreja. Nada que a igreja faça, aleluia, é operação da igreja. Mas de Deus. Quando Deus age na vida da igreja, aí é avivamento. Mas quando a igreja faz teatrinho, quando a igreja faz isso, faz aquilo, festa da cabana, festa disso, festa daquilo, festa do lenço, festa não sei o quê, isso não é avivamento. O avivamento é quando Deus está agindo dentro da igreja. O que não é avivamento? É mudar de igreja, não é mudar a doutrina. Tem pessoas que já mudou a doutrina da igreja. A igreja está cheia de monumentos do templo de Israel. Tem arca, tem candelabro, tem isso, tem aquilo, e as pessoas estão adorando aquilo. Louvado seja o nome do Senhor, está errado. Tudo isso já se cumpriu em Cristo. O candelabro simboliza a luz. Cristo é a luz do mundo. A arca representa a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. A mesa dos pães também representa o pão, Jesus Cristo. Louvado o caminho, aleluia, o altar de sacrifício é Cristo. Louvado seja. Então todos esses utensílios do templo não é para ser adorado. São, aleluia, utensílios históricos para o professor da escola dominical, muitas das vezes, trazer o ensinamento, a membrasia do que aquele utensílio representava na época do Antigo Testamento lá em Israel. Não é para hoje, irmão. Esse kippah que esse pastor aí coloca na cabeça querendo ser judeu, você não é judeu, irmão. Não traz, não muda a doutrina, não traz o ensinamento, aleluia, do judaísmo para dentro da sua igreja. Porque a igreja, louvado seja Deus, ela é de Cristo, louvado seja Deus. E nós não podemos trazer os rudimentos do judaísmo para dentro da igreja, porque Paulo não aceitou isso. A igreja primitiva, com o dirigente da igreja, Tiago, louvado seja Deus, queriam trazer os rudimentos do judaísmo para os novos convertidos da igreja primitiva, e o apóstolo Paulo disse não. Eles queriam circuncidar a Tito, e Paulo disse: não vamos colocar nos novos convertidos esse peso. Louvado seja Deus, que nem nós aguentamos suportar. Louvado seja Deus, eu não vou circuncidar a Tito, que era gentil. Louvado seja Deus. Muito bem, então tá aí a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo é uma coisa e evangélicos, crentes em Cristo, cristianismo é uma outra coisa, é um outro segmento. Então não vamos misturar, amém? Louvado seja Deus. Não sei se eu pude te ajudar, mas glória a Deus. Inscreva-se no canal. Glória a Jesus. Muito bem, vamos continuar aqui. Glória a Deus. O que não é
avivamento, mudanças de doutrina, a liturgia do culto, irmão, não pode mudar a liturgia do culto. Começamos no culto em oração. Depois da oração, que nós entramos, louvado seja Deus, no altar, entramos na presença de Deus, através da oração. Após o início do culto, levantamos e vamos, louvado seja Deus, ler a palavra do Senhor ou cantar os hinos da harpa, louvado seja Deus, ler a palavra oficial, louvado seja Deus, e distribuir as oportunidades para os grupos de louvores, como louvado seja Deus a orquestra, como os grupos das irmãs, o círculo de oração, a mocidade, louvar e adorar a Deus. Louvado seja Deus, aonde todos juntos iremos louvar. Louvado seja Deus, depois de todos louvarem, os grupos terem as suas oportunidades, alguns irmãos expressaram a sua alegria testemunhando as bênçãos do Senhor. Nós entramos na palavra, glória a Deus, que é de 30 a 45 minutos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois da palavra, o pregador, o pastor, o dirigente faz o apelo, convidando as pessoas a crer no Senhor Jesus como seu Salvador. E após, louvado seja o nome santo do Senhor, fazendo a oração final, glória a Deus. Isso é a liturgia do culto, não pode mudar. Louvado seja Deus. Tem algumas coisas, algumas igrejas têm a liturgia um pouco diferente, mas é as mesmas regras: oração, louvor, palavra, louvada oportunidade para os grupos, oportunidade para um irmão testemunhar, contar uma bênção que Deus fez na vida dele. Enfim, essa é a liturgia do culto. Glória a Deus. Então não pode mudar a liturgia, mudar a doutrina. Louvado seja Deus, não é doutrina de homens e muito menos modismo, tá vendo? Quando se muda, não pode mudar. Eu não posso vir aqui para vocês com um quipazinho na cabeça, com duas trancinhas aqui, louvado seja Deus, com o símbolo de Israel aqui no peito. Irmão, eu sou de Jesus, irmão. Sou de Jesus, jamais eu vou fazer isso. Eu não vou colocar em mim uma veste, mas eu não sou judeu, irmão. Se eu fosse judeu, cristão, eu também não faria isso. Eu ia dar glória a Jesus. Eles não creem em Jesus, eles estão esperando Jesus até hoje. Louvado seja Deus. Você conversa aí com o rabino, aí você vai ver o rabino dizer, eles não acreditam nesse rabino chamado Jesus de Nazaré, o Yeshua. Eles não acreditam. Eles não acreditam, louvado seja Deus. Então eles estão esperando ele ainda, mas ele já veio, nós sabemos disso. Vamos continuar aqui. O que é avivamento? O que é avivamento? O avivamento é um vocabulário que deriva-se do verbo avivar, que significa despertar, reanimar. A pessoa está morta espiritualmente, então o avivamento vai reanimar ela. Ela vai cobrar o ânimo e se tornar uma pessoa viva na presença de Deus, não usando vaidades. Isso não é avivamento. Não usando belezas físicas por fora. A beleza, irmão, do grande avivamento está dentro, está no amor. Louvado seja Deus, glória a Jesus, né? Está na pureza, está no seu comportamento. Louvado você deve uma vida de um homem santo, uma mulher santa, um homem de oração, uma mulher de oração. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E isso é algo de Deus na sua vida, porque na carne você não consegue fazer isso, mas quando você é levado pelo
do Espírito Santo. Você recebeu a virtude do Espírito Santo, então você vai se destacar na obra de Deus. Muito bem. Então é reavivar, é se tornar vivo. Biblicamente, o avivamento genuíno é obra do Espírito Santo, que através da palavra de Deus incendeia a igreja. Que coisa linda, né? Quando o Espírito Santo ele está agindo na igreja, a igreja é incendiada pelo poder de Deus, o qual, por sua vez, incendeia o mundo, né? Aí, quando os irmãos é enviado, o mundo recebe a palavra de Deus e também é incendiado, louvado pela virtude do Espírito Santo, trazendo almas, pessoas se convertendo, enfim. No avivamento, o Espírito é a fonte onde emana a restauração da crença e da doutrina, e na prática cristã, uma das características fundamentais do avivamento é exaltar o nome do Senhor Jesus. A concepção do avivamento que tende a enaltecer o homem, isso não é avivamento. Enaltecer o homem ou a instituição está, no mínimo, equivocado, em desarmonia com as Escrituras. Muito bem, vamos no texto da palavra de Deus, porque a hora não nos espera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos aqui, glória a Deus, falar sobre a transformação, o avivamento que houve na vida de Jacó. Jacó, ele foi um homem, louvado seja Deus, que participou, né? Louvado seja Deus, deste avivamento, né? Um avivamento, glória a Deus, que envolveu a vida de Jacó. Muito bem, glória a Jesus. Muito bem, a transformação na vida de Jacó. Muitas pessoas pensam que avivamento é pular, avivamento é fazer alguns movimentos na igreja, mas não é. Muito bem, a transformação de Jacó foi um avivamento. Jacó, todo mundo conhece ele como enganador. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas Jacó é transformado quando do seu encontro definitivo com Deus no vale de Jaboque. Então, Jacó encontrou-se com Deus. Ali o seu nome foi mudado. Tá entendendo, irmão? Antigamente era o Chico, hoje é o Francisco, servo do Senhor. Antigamente era a Maria, hoje é a missionária Maria. Louvado seja o nome. Então Deus muda o nome quando a gente tem um encontro com Deus. Quando tem encontro com Deus, há um avivamento, há mudança. Louvado, há transformação. E Jacó foi um homem transformado. Muito bem, vamos ler o capítulo de número 35 de Gênesis. Presta atenção, algo importante para você. Louvado, o avivamento na casa de Jacó. Presta atenção. Diz assim a palavra do Senhor: depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. Betel é um lugar que tem a casa de Deus. Então Deus queria que Jacó subisse a Betel, aonde Jacó tinha feito o voto. Quando ele teve um sonho, você observe que quando ele sai, ele recebe a bênção do Pai, louvado seja o nome do Santo Senhor, e vai para Padã Arã, louvado seja Deus, vai para casa, louvado seja Deus, do seu tio Labão, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. E louvado seja o nome santo do Senhor. Ele faz um voto em um lugar, porque ele põe uma pedra
e deita sobre ela, e lá ele tem um sonho. A escada que do céu descia à terra, e anjos subiam e desciam. Ele disse: aqui não é um outro lugar, senão a casa de Deus. E ali ele fez um voto. O Senhor, Jacó, ele era esperto, Jacó, ele tinha sabedoria, louvado seja Deus, uma esperteza. Então ele fez ali um voto a Deus. Nessa época do Gênesis não havia a lei do dízimo. O dízimo aqui foi uma oferta voluntária. Ele, na sua esperteza, observou também o seu avô Abraão, louvado seja Deus, dando o dízimo dos despojos da guerra a Melquisedeque. Dízimo quer dizer 10%, uma oferta voluntária. Esse dízimo, ele não era, louvado seja Deus, trazida dentro da lei, porque a lei de Moisés ainda não existia. Então esse dízimo foi uma oferta voluntária. Então ele foi lá, louvado seja o nome santo do Senhor, e Deus disse para ele: Jacó, levanta-te e sobe a Betel, e habite ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando subiste diante da face de Saul, seu irmão. Então tá aí, quando ele estava saindo da casa do seu pai, louvado seja Deus, e ele fez um voto, glória a Deus. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai, e mudai as vossas vestes. Então está aí um homem transformado, um homem, aleluia, que tinha lutado com Deus, um homem que já tinha, aleluia, a vida mudada, um homem que foi renovado. Houve na vida de Jacó um avivamento. Então quando Jacó, ele está saindo da casa do seu tio Labão, junto com as suas mulheres, louvado seja o nome santo do Senhor, e toda a sua família, quando Deus fala para ele: Jacó, sobe a Betel, louvado seja Deus, glória a Jesus. Jacó tinha que cumprir o voto que ele tinha feito em Betel, e lá se construiu, louvado seja Deus, um lugar de adoração. E lá Jacó subiu com a ordem de Deus e habitou ali, louvado seja Deus. E Deus disse para ele: faz ali um altar, porque aonde Jacó chegava, ele fazia um altar, ele tinha um altar, louvado seja Deus, para adorar a Deus. Louvado seja Deus. E você tem um altar de adorar a Deus? O altar é a sua vida, irmã. Louvado seja Deus. Não vai fazer nenhuma besteira. O altar é a sua vida. Observa aqui, quando Jacó percebeu que Deus tinha dito para ele subir para Betel e levantar lá um altar, Jacó pensou com ele: eu sou filho de servo de Deus, e daqui eu vou até a presença de Deus oferecer a minha oferta sobre esse altar, e ele venha olhar para a minha vida e venha ver a minha esposa trazendo na bagagem a idolatria do seu pai. Louvado seja Deus. Toda a família com costumes daquele mundo pagão. Louvado seja Deus. Era colar no pescoço, era enfeites na roupa, era tanta coisa que poderia, aleluia, desagradar a Deus. Então Jacó, como havia um avivamento na sua vida, uma transformação na sua vida, ele falou assim para a sua família: muito bem, Deus mandou ele subir a Betel e fazer ali um altar ao Deus que te apareceu
quando fugiste, diante da face de Esaú, teu irmão. Então, quando ele fugiu, o Senhor apareceu para ele em sonho. Ele viu a escada que subia e descia os anjos. E ali ele fez um voto que se Deus abençoasse a sua ida e a sua vinda, ele ia dar de tudo o dízimo. Muito bem, então ali ele disse assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Arranca essas vestes cheio de enfeite, cheio de colares, patuado dentro do bolso, dentro do meio do negócio amarrado, enfim, tira todas essas roupas aí e vamos pôr roupas novas. Vamos ter uma vestimenta nova. Louvado seja Deus, para nós entrarmos na presença do Senhor. Porque a gente pode, se nós entrarmos na sua presença com Deus estranho, com essas roupas, então purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então tá aí, meu querido amado ouvinte, o que é avivamento. Avivamento é você ter um encontro com Deus e ter a vida mudada. Se isso não acontece na vida do obreiro, na vida do pastor, isso não é avivamento. Mas eu quero dizer para você o que é avivamento. Avivamento, eu me lembro quando eu estava na igreja pentecostal Deus e Amor, o missionário Davi Miranda, ele, para levantar o obreiro tinha que abrir no mínimo 2, 3, 4 igrejas para chegar ao presbitério. Abria as igrejas e enchia aquelas igrejas de almas através dos dons do Espírito Santo, pregando, expulsando os demônios, e as igrejas lotavam. Aí a pessoa chegava ao presbitério. Hoje você olha para um camarada, leva ao presbitério e ele só tem aparência, não tem, louvado seja Deus, conhecimento, não é cheio do Espírito Santo, e isso torna as coisas mais difíceis. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. Fique com Deus e até o próximo estudo da palavra. Amém?